Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então aqui continuando o estudo do Parishambrita, né? Bom, o significado, ele vai dar um significado verso, né? Verso do Parishambrita, que é uma escritura de Rupa Goswami, né? O Parishambrita significa o néctar, né, das instruções. Então ele está dizendo, da mesma forma, esse verso, né? Drishtai Swabhava Janati Vapusha Chadoshai. O verso diz, né? Ele perguntou o significado, né? Se Narayana Goswami Maharaj perguntou o significado do verso, o devoto ele diz, ó, da mesma forma que o Ganges tem espuma e algumas impurezas, né? Nunca devemos considerar que o devoto avançado de uma forma material, considerá-lo de uma forma material, ainda que pareça impuro, devemos ver quem é 100% puro. Então, na verdade, esse verso ele vai falar, né, do que? Né? Desse estágio mais elevado de um devoto Uttama, né, Uttama Adhikari. Então, o devoto Uttama Adhikari, ele pode, inclusive, apresentar algumas falhas, né, até no seu comportamento, mas a gente não deve vê-lo, né, de uma maneira impura. Aí ele dá o exemplo aqui, da mesma forma que o Ganges. Quando você vê o Ganges, né, aparentemente você pode pensar que o Ganges está impuro, né? Porque ele está cheio de espuma, barro, né, lama, né? Às vezes tem algumas coisas, sujeira no Ganges, assim. Mas isso é só externamente. Porque o Ganges, a gente sabe, ele vem do céu espiritual, de Paravyoma, ele vem, né? E ele, na verdade, ele cai, né? Então se explica que Vamanadeva, né, ele, no terceiro passo que ele deu, né, bom, a história, resumindo a história, Vamanadeva é uma encarnação de Krishna, né, e ele encontra com Bali Maharaj. Bali Maharaj era uma pessoa assim, um pouco demoníaca, assim, podemos dizer assim. E mas ele era um devoto, assim, ele estava com uma mentalidade muito materialista. Ele havia conquistado assim todos os universos, né? E aí o senhor Urukrama, né, o senhor Urukrama, ele vem na forma de um anão, e ele, como um brahmacharya, assim como um brahmana, ele pede doação para Bali Maharaj. Então Bali Maharaj fala, você pode pedir o que você quiser, né? Eu vou dar o que você quiser. Ele fala, eu só quero 3 passos de terra, né? Eu vou dar 3 passos e eu só quero isso. Aí Bali Maharaj fala, não, mas só isso, eu tenho um reino, na verdade eu tenho, todo o universo está sob meu comando, pede mais. Ele fala, eu só quero isso. Então ele dá o primeiro passo, ele já praticamente conquista tudo, né? Ele já, como é Krishna mesmo, então ele conquistou todo o universo, né? O segundo passo, aí se diz aí que ele já fura, né, a camada do universo, né? Aí ficou faltando o terceiro passo, ele diz, e agora o que eu vou fazer? Aí fala, então tá, então. Aí ele bota o pé na cabeça de Vana Maharaj. Enfim, é um passatempo assim. Mas o que aconteceu? Aconteceu que aí se diz que esse passo de Sururukrama, ele vai acabar trazendo o Ganges, né? Assim, de certa maneira o Ganges ele vem, né, pro mundo material. Essa é uma das explicações, né? E o Ganges ele cai na cabeça de quem? Do Sr. Shiva. Então ele vem dos pés do Sr. Vishnu, né? Porque a água, né, do mundo espiritual. Né? Por isso que o Ganges é tão especial, assim, todo mundo, né, quer tomar banho no Ganges, assim, o pessoal, quando abandona o corpo, quer ser queimado, jogar as cinzas no Ganges, né? Isso é muito auspicioso. Mas então é quando ele cai na cabeça do Sr. Shiva, porque se ele caísse assim, de uma forma direta, ele poderia fazer um grande estrago na Terra. Então ele caiu na cabeça do Sr. Shiva, e aí da cabeça do Sr. Shiva ele vem para o mundo material. Então ele é muito sagrado, mas você pode, às vezes você vai pensar que ele está sujo, né? Quando você vai lá,
em algumas partes do Ganges, né? Não na nascente dele, no Gangotri, que ele é bem limpinho, assim, igual essas águas que a gente tem aqui. Mas quando ele vai descendo, quando ele passa depois de Calcutá, né? Imagina. Então tudo vai, né? Eles jogam todos os resíduos, né, no Ganges, ele parece muito sujo. Mas não, você não deve ver assim. Da mesma forma, você não deve ver um comportamento de um devoto, né? Você não pode pensar que um devoto muito elevado ele esteja contaminado por alguma ação que ele cometa, né? E ele vai falar, então, o que ele vai falar aqui? Então ele vai falar agora dos 3 níveis de devotos, né? Do Kanishta, do Madhyama e do Tama, né? Então, o Kanishta é o quê? O Kanishta é o devoto inicial, né? É o devoto que está começando, né? Na vida espiritual. Isso é o Kanishta. A característica do Kanishta qual é? É que ele percebe Krishna, ele percebe Deus na deidade. Ou seja, ele tem fé na deidade. Isso é uma qualificação do Kanishta. E isso você fala, ó, isso é muito bom, já é muito bom. Porque se você consegue perceber que Krishna está na deidade, que a deidade não é só um bonequinho lá feito de bronze, né? Não. Aí, se você consegue ter essa percepção, essa fé, essa Shraddha, né, na deidade, então você já é um Kanishta. Então o Kanishta ele também tem fé no guru dele, no guru, né? Então a fé Kanishta é assim, uma fé muito, como a gente pode dizer, é uma fé muito direcionada a um aspecto só. Então o Kanishta ele não consegue ver Krishna, por exemplo, no coração de todas as pessoas. Isso já é um Uttama, um devoto mais elevado, né? Um devoto mais elevado, ele vai conseguir ver Krishna no coração de todas as pessoas. Como a gente disse ontem, né? Ele consegue ver Krishna no coração do cachorro, né? Ele consegue ver Krishna no coração de quem come o cachorro, né? Então é uma pessoa muito elevada. E quando você pensa que esse devoto, né, Kanishta, né? Ou seja, já o devoto Kanishta, não, ele não consegue fazer discriminação. O devoto Kanishta ele não faz discriminação. Então ele acha que realmente o guru dele é o melhor. Isso está bom, tá certo? No início pode ser assim, mas depois ele tem que sair de Kanishta e começar a apreciar também os outros gurus, começar a apreciar Krishna em outras coisas também, que Krishna não esteja só na deidade. Por exemplo, o devoto Kanishta, ele não sente muita atração nem pelo Harikata, assim, quando é muito Kanishta, porque tem vários níveis, tem Kanishta Madhyama, Kanishta Uttama, né? E vai. Então existe essa gradação, né? Depois vai ter o quê? Vai ter Madhyama Kanishta, e Madhyama e assim vai. Então não é uma coisa preto e branco, né? Não é assim. Tem vários tons, né? Mas então a pessoa, na medida que ela vai, né, saindo, né, da plataforma de Kanishta, né, ela começa a apreciar mais as coisas, ela começa a discriminar também, né? Então, no início, o Kanishta não discrimina. Já o Madhyama, ele já discrimina. O Madhyama geralmente o Madhyama é um pregador, né? Ou seja, ele consegue pregar a consciência de Krishna, né, para as pessoas. Porque qual é o que está o que está realmente movendo o Madhyama, né? É a compaixão que ele tem pelas outras pessoas, né? Ele sente compaixão, por isso ele quer ajudar as pessoas. Com as pessoas do mesmo nível dele, ele faz uma amizade, ou seja, ele vai falar de Krishna, ele vai escutar de Krishna, e o Madhyama, assim, a característica do Madhyama, ele não perde tempo, assim, ele já está em nista, né? Então, ele aproveita todo o tempo da vida dele, ele não fica perdendo tempo, pensando, né? Ele só pensa em como vou a servir Krishna, o que eu vou fazer. Então o dia dele é como muito, assim, não perde nenhum tempo, assim, todo dia, o dia todo ele é ocupado, ou está cantando, ou está lendo as escrituras, ou está escutando uma aula, ou ele está dando uma aula. Isso é uma delicada. Então ele discrimina. Então, por exemplo, não é que ele pode às vezes ele pode pensar, não, eu não quero conversar com esse devoto, né? Porque esse devoto, apesar dele ser um devoto, eu respeito ele, mas ele fala muita besteira, ele quer falar do futebol, eu não quero ouvir futebol, né? Tipo assim. Então ele já não quer, ele discrimina, esse é um devoto Madhyama.
E o devoto Tama, ele já não discrimina nada. Por quê? Porque ele pensa que todo mundo é devoto. Então ele nem quer pregar para ninguém. Ele fala, para que eu vou pregar? Se todo mundo é devoto, não quero pregar para ninguém. Então ele não faz discriminação, ele tá é esse aspecto. Agora, o devoto Tama, então, é bem complicado você lidar com o devoto Tama, né? Isso é um pouquinho complicado. Por quê? Porque você pode ofender um devoto Tama, né? Às vezes, então, por exemplo, um caso, você vê lá Vansidas Baji Maharaj, que era um Tama, né? O Tama. Ele era o mais elevado. Mas como ele vestia, né? O cabelão que ele tinha, né? O comportamento dele era um pouco complicado, né? Muitas vezes ele fazia coisas assim que realmente um devoto não faz. Assim, tipo, sei lá, tomar café, usar algumas coisas assim... estranhas, né? Uma vez ele comeu peixe, né? Então ele disse que ele comeu peixe uma vez, né? Então, poxa, comeu peixe. Então, uma vez vieram um peixe, ele pegou o peixe, Gouranga, comeu peixe. Só que é isso, você não pode discriminar esse devoto, né? Você não pode julgar esse devoto, porque ele comeu peixe. Então isso é muito difícil. Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta, por exemplo, que ia lá tomar siksha dele, ou seja, ia tomar instrução com ele, o Prabhupada Bhaktisiddhanta não gostava. Ele não deixava os devotos irem lá, porque ele tinha medo que os devotos ofendessem ele. Tem uma história de São Macário, né? São Macário ele é um grande, foi um grande santo da Igreja Católica, um santo místico da Igreja Católica. E diz que São Macário ele também tinha o seu comportamento assim, ele era um pouco assim diferente, ele também tinha havia desenvolvido poderes místicos, né, assim. Então diz que uma vez São Macário ele foi num lago assim, né? Aí ele foi lá, ele tinha vários seguidores, né? Então São Macário foi lá e jogou a varinha lá, pescou um peixe, né? Aí ele foi, né? Fritou o peixe assim e comeu o peixe, né? Aí o seu seguidor, porque ele era vegetariano, assim, ele, né, seguia esses princípios. Aí todos os seus seguidores fizeram a mesma coisa, foram lá, pescaram um peixe, né, no dia seguinte, fritaram o peixe, comeram o peixe. Aí no dia seguinte, São Macário foi lá na lagoa, de frente à lagoa, ele foi, tirou o peixe da boca, jogou o peixe na água. Aí ele falou para o seu seguidor, agora podem fazer o mesmo. Ninguém fez, né? Então realmente uma coisa é isso. Então assim, então a gente não tem que imitar também esse comportamento. Assim, tem que ter muito respeito com o Tama de cara. Ele pode fazer coisas muito estranhas, né? Mas pela absorção dele, né? Então Cristo mesmo fala, ele fala, não ofenda o meu devoto, né? Assim, ele está falando de que devoto? Esse devoto, o Tama mesmo, né? Apiche Sudaracharu Bhajante Anayabaki. Então Cristo fala, ele fala de uma forma muito emocionada, ele fala, não ofenda o meu devoto. Se ele está cometendo alguma atividade abominável, né? E se ele é tão assim fixo, tão centrado, né, no serviço devocional, glorifica ele, né? Glorifica ele que você vai se purificar, assim Krishna fala, né? Mas isso é só para devoto que tem uma absorção completa, assim, completa. Bom, tem falado, devemos ser muito cuidadosos quando nos encontramos com Vaishnavas Uttamadhikaris, porque os seus atos, comportamentos e demais atividades estão em um nível transcendental. Externamente se comportam como seres humanos normais. Às vezes vemos que estão doentes, que não podem falar e que lhes falta a voz, né? Ele fala, né, que ontem, né, na obra de teatro vimos que todos os sábios da Assembleia de Janak Maharaj riram de Ashtavakra Rishi, né? Porque seu corpo era deformado, né? Isso não é etiqueta Vaishnava, porque um devoto puro está situado em consciência transcendental, né? Então nós não devemos julgar as atividades dos devotos puros com nossa inteligência material. Então é isso, como um devoto puro, nós temos que deixá-lo na sua plataforma. Então, assim, então realmente se conectar com o devoto puro é muito perigoso. É como o fogo, né? Por exemplo, se você não fica perto do fogo, né, você não vai cozinhar, né, você não vai
se esquentar, né? Se você tem medo do fogo, né? Então não pode ficar longe do fogo. Todo mundo precisa do fogo, né? De uma maneira ou outra. Mas quando você está perto do fogo, você tem que tomar cuidado, né? Senão você pode se queimar. Então isso é como a gente encara, né, essa relação com o devoto puro, né? Você não deve realmente pensar que ele é uma pessoa comum. Então isso é um acharyaman vidyanyam, né? Aí Krishna vai dizer do Guru, ele vai falar, o Guru sou eu sou o Guru, né? Ou seja, entenda isso, que realmente essa representação, né? Eu represento o Guru, eu estou no Guru, né? Por quê? Porque o Guru está entregando a mim, o Guru me entrega, então se o Guru me entrega, eu sou o Guru. Então por isso, quando a gente entende, né, que realmente um devoto ele não deve ser julgado, né, pela sua aparência, né? Isso é muito importante, né? Então até mentalmente a gente não pode julgar esse devoto, né? Então se conta essa história do Rajasuya. Rajasuya foi um sacrifício que foi feito, né? O Mahabharata conta essa história. Então naquela época, né, era tempos antigos, né? Então se faziam muitos sacrifícios, dava-se importância a fazer sacrifícios, e o Rajasuya era um sacrifício muito importante, porque um rei deveria executar o Rajasuya. Então ele coletava, então ele mandava, né, os seus associados, assim, o seu exército, né, coletar como derrotar os outros reis, né, você desafiar os outros reis, e trazia todas as riquezas para realizar o sacrifício. Então o Yudhishthira Maharaj ele foi fazer esse Rajasuya. Então ele mandou Arjuna, Bhima, Nakula, Sahadeva, né? Eles foram como cada um para uma direção para conquistar, né, riquezas. Então era assim, então eles desafiavam os outros reis e falavam, se você não se rende ao nosso rei, a gente vai lutar com você. Então as pessoas geralmente se rendiam, quem não se rendia eles lutavam e traziam as riquezas. Assim. Aí se fazia um sacrifício muito opulento, vinham os brahmas, era algo assim muito... cantavam os mantras, era outra época, né? Isso tudo tinha muito efeito nessa época. Mas só que para o sacrifício funcionar, para ele realmente saber que deu certo, eles tinham que, o sino tinha que tocar lá, e o sino ia tocar o sino, né? Sozinho, uma coisa assim. Então a ideia era essa. Quando terminou o sacrifício, eles convidaram todos os brahmanas, todos os devotos, né, para honrar a prachada, para tomar a prachada. E Draupadi, ela cozinhava, né? Ela era uma excelente cozinheira. Ela cozinhou para várias preparações, mas no momento ela viu um Vaishnava que era um Nishkintya Vaishnava. O que significa isso? Que é um Vaishnava que você não dá nada para ele. Assim, ele não tem nenhum sinal externo de alguma opulência, ou seja, ele não prega, aparentemente ele não está cantando nada de mantras, ele está lá assim como... Né? Isso não dá nada para ele, parece às vezes até um mendigo, coisa assim. E ele foi lá, e quando ele foi comer, o que ele fez? Ele misturou todas as preparações num prato, assim, sabe? O iogurte, o doce, o salgado, tudo. Ele fez aquela... Tipo assim, igual uma mistureba, assim. Ele começou a comer daquele jeito. Tá. E aí, Draupadi viu isso, assim, ela pensou, poxa vida, eu faço as preparações tão bonitinhas, tão saborosas, e ele vai e mistura tudo, que coisa estranha, uma coisa assim. Aí o sino não tocou. Então aí eles ficaram muito preocupados. Então que pensaram, como eles eram muito inteligentes, eles pensaram, a gente deve ter cometido alguma ofensa contra algum Vaishnava, né? Então eles... Vamos fazer de novo. Algum Vaishnava... Então aí perguntaram, todo mundo perguntou, ninguém sabia o que havia acontecido. Aí perguntaram para Draupadi se ela tinha alguma ideia. Falou assim, eu acho que eu ofendi um Vaishnava, porque eu pensei mal dele, né? Pensei mal dele, ele misturou toda a comida assim, de um jeito estranho, começou a comer de um jeito estranho. Isso, eu acho que mentalmente eu devo ter ofendido ele. Então ela vai lá, então eles cozinham de novo, né? Convidam o Vaishnava, convidam todos os Vaishnavas, esse Vaishnava veio de novo, né?
e ele vai lá, ela faz várias preparações, ele mistura tudo do jeito e ela fica feliz. Que bom que ele está misturando tudo, que bom que está comendo desse jeito. Aí o sino toca. Então é mais ou menos isso, ou seja, nós temos que ter assim, muito cuidado, né, ao tratar com os Vaishnavas, né, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Né? Pode ser um Vaishnava muito elevado, e quando o Vaishnava ele é muito elevado, significa que Krishna já o aceitou no coração. Ainda ele pode ter algum defeito, sim, pode ter algum defeito. Isso acontece muito, porque quando Krishna aceita o Vaishnava, né, como se diz, Tadarajas Tamo Bhavaha Kamalabayashchaye, ou seja, que os modos, né, da paixão, da ignorância, já saíram, mas ainda pode existir algum resquício, alguma coisa pode existir ainda, né? E às vezes um Vaishnava muito elevado, ele tem algum defeito, né? E esse defeito vai saber por quê, né? Pode ser que Krishna ainda, de repente, o Sesama Maharaj fala que pode ser que Krishna queira, né, que esse defeito seja utilizado, né, no seu serviço. Né? Então a gente não deve criticar um Vaishnava nunca, nem mentalmente. A gente deve sempre, se a gente acha estranho alguma coisa, a gente pode até se afastar do Vaishnava, mas não devemos criticá-lo, né?